Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 12, que está falando sobre respeito, e diz o seguinte: as crianças na era espacial de nossos dias estão expostas a uma série praticamente infindável de informações de todo tipo. O estrondar duvidoso da TV oferece às mentes jovens mil e um espetáculos e prazeres, alguns bons, outros indiferentes e outros ainda perniciosos. O iniciar de uma guerra em algum ponto remoto do globo ameaça trazer zumbindo dos céus silenciosas máquinas sofisticadas e mortíferas. Parece haver falta de tudo exceto crises e corrupção. O que a Bíblia diz às crianças da era espacial? Filhos e pais são com frequência quase estranhos uns aos outros. O pai e a mãe estão provavelmente tentando cumprir seus destinos enquanto substitutas criam seus filhos. Até mesmo os pais que tentam comunicar-se com seus filhos os encontram fechados num mundo diferente, em que se conformam às pressões de seu grupo. Os pais se sentem confusos, inúteis e sem esperança. As crianças flutuam ao redor deles, restos infelizes de relacionamentos desintegrados. O que a Bíblia diz aos pais modernos? Esta passagem fala de relacionamentos humanos, especialmente entre os pais e os filhos modernos. Efésios 6, de 1 a 9. Ela dá uma descrição do lar estabelecido segundo os princípios de Deus. Esses princípios capacitam o lar a vencer a luta pela sua identidade e construir um fundamento baseado em Cristo, e não nos caprichos temporários da sociedade e da cultura. As forças dominantes hoje produzem rupturas e desintegração. Paulo reconhece que somente o poder de Cristo pode opor-se a essas forças centrífugas. Subtítulo: Filhos da Era Espacial. Efésios 6:1. Abre aspas. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Fecha aspas. Efésios 6:1. Antes de aplicarmos este princípio a nossos filhos, precisamos respeitá-los como pessoas. É nesse ponto que enfrentamos um problema, pois, embora sejamos complacentes com nossos filhos, no geral não os conhecemos. Num programa popular de televisão, ofereceram uma grande quantia à mãe que soubesse se seu filho pré-adolescente daria preferência a um traje espacial ou de vaqueiro caso tivesse oportunidade de escolher. A mãe declarou com firmeza que ele escolheria o espacial, mas o filho preferiu imediatamente o de vaqueiro. Nossa falta de conhecimento pode ser mais pecaminosa do que esta. A fim de conhecer alguém, precisamos tomar tempo para saber de que modo ele olha o mundo. Os pais, no geral, supõem que a infância seja um período feliz e descuidado. Eles falam aos filhos, abre aspas, esta é a época mais feliz de sua vida. Aproveite enquanto puder, fecha aspas. Essa ideia não é só bastante incorreta, como também enganosa. Enganosa porque sugere que a idade adulta seja um período cheio de preocupações e rotina aborrecida. Os pais podem refletir seu próprio ponto de vista pessimista da vida. Mas por que contaminar uma criança com o vírus de nossa insatisfação? Esta visão dos pais é incorreta por supor que a juventude seja um período de felicidade descuidada. Na verdade,
Os jovens são muito inseguros por estarem experimentando inúmeras modificações em sua vida. As mudanças físicas e emocionais são normais nesse grupo de idade. Os adolescentes podem sentir-se arrasada com, apa- com o aparecimento de uma espinha no nariz da noite para o dia. Coisas consideradas triviais pelos adultos podem esmagar um jovem. Os jovens de hoje acham-se também sob uma enorme pressão exercida pelos seus iguais. Alguns sentem-se esmagados pela desaprovação do grupo, dobrando-se como o menino que descreveu-se conformidade à turma dizendo, abre aspas, vim, vi e participei, fecha aspas. O grupo reforça a segurança dele, embora possa às vezes ser insensato e destrutivo. Os pais cristãos precisam conhecer os membros do grupo de seus filhos. Isso faz parte do conhecimento. Uma tendência bastante destrutiva no mundo atual, que deve ser observada atentamente por todos os pais, é o culto da juventude. O mundo adora a ideia de ser jovem, mas ao mesmo tempo pode, na verdade, desprezar os jovens. George Bernard Shaw comentou, abre aspas, a juventude é uma coisa maravilhosa, é uma pena que seja desperdiçada com jovens, fecha aspas. Até o aparentemente tranquilo Timóteo tinha pessoas de sua própria fé que estavam dispostas a desprezar a sua juventude. 1 Timóteo 4,12. Os pais podem desviar esta estranha hostilidade, apoiando o jovem como uma pessoa de valor. O lar crescerá na direção de Cristo quando os pais tomam tempo para conhecer seus filhos e as influências a que estão sujeitos. Nessa passagem, Efésios 6, de 1 a 4, descobrimos respeito mútuo e obrigação entre pais e filhos, que não existem no mundo secular. Esta é a perspectiva que devemos procurar a fim de restabelecer a estabilidade do lar. Respeito pelas pessoas. Subtítulo: Respeito mútuo. O contraste entre a mentalidade apostólica nessa passagem, com sua ênfase sobre as obrigações mútuas, e a atitude do mundo pagão da época é surpreendente. O completo desrespeito pela vida visto em nossa cultura acha-se duplamente presente nos dias de Paulo. Os cristãos se distinguiam pela sua consideração pela vida e sua oposição ao desrespeito pela pessoa, tão predominante na época. Uma carta escrita no primeiro século AD ilustra a atitude pagã em relação aos filhos. Hilarion está escrevendo a sua esposa Alice, em papiro número 744, 9. Numa tradução livre, a carta diz, abre aspas, se depois de algum tempo você der à luz, caso seja um menino, fique com ele. Se for menina, livre-se dela. Fecha aspas. A crueldade casual desta carta é terrível. Vemos como uma civilização pode decair quando Deus é ignorado como o Criador da personalidade e Pai de todos os homens. Pai aqui com letra maiúscula, né? Deus. A abordagem cristã em relação ao lar começa com o respeito pela vida. O respeito pela nova vida que Deus deu ao homem e à mulher é o motivo para a educação cristã dos filhos. Paulo pede à criança que continue esta motivação respeitando aos pais, que também a respeitam. Essa a razão pela qual ele começa. Abre aspas. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Pois isso é justo. Fecha aspas. Efésios 6, 1. Em outras palavras, Paulo diz
herdeiros dessa grande tradição de respeito pela pessoa, abre aspas. No Senhor existe um meio certo de agir em cada condição e estágio da vida. Como filhos de pais cristãos, você deve obedecê-lo, fecha aspas. Abre aspas, no Senhor, fecha aspas, é uma expressão comum em grego. Ela significa, abre aspas, no círculo da orientação divina, fecha aspas. O Senhor quer que os filhos obedeçam aos pais, mesmo que estes sejam irresponsáveis. Subtítulo, fazer o que é certo, Efésios 6, 2 e 3. Dentro do raio da ação da frase, entre aspas, sujeitai-vos uns aos outros, de Efésios 5, 21, os pais servem aos melhores interesses de seus filhos, aceitando a responsabilidade pela sua direção e educação. Os filhos devem, entre aspas, no Senhor, aceitar este serviço responsável e obedecer a seus pais. A obediência é, entre aspas, fazer o que é certo. Efésios 6, 1 e 2. Mas nossa cultura não insiste nesta atitude. Um visitante oriental, quando lhe perguntaram qual a coisa mais surpreendente que observara na América, replicou, abre aspas, fiquei espantado ao ver como os pais americanos obedecem bem aos seus filhos, fecha aspas. Uma grande observação. Todos estamos sofrendo por causa de uma sociedade permissiva e nossos filhos não aprenderam o autocontrole e o respeito. Podemos justificar-nos de vários modos. Culpamos nossa sociedade móvel que não permite que tenhamos raízes nem vizinhos permanentes. Culpamos nossa cultura urbana por roubar às crianças o trabalho manual nas fazendas que ajudava a moldar-lhes o caráter. A pressão dos iguais e a ausência dos progenitores são outras desculpas. E a lista continua. Precisamos deixar de lado todas elas e dizer ao nosso filho, abre aspas, no Senhor existe um modo certo de agir e isso significa respeito e obediência aos pais. Insistimos nesse comportamento, fecha aspas. Simples demais? Sim, mas a maioria das soluções positivas também são. Abre parênteses. Os pais devem também respeitar os filhos. Se é desrespeitoso gritar com os pais, não grite então com os seus filhos, fecha parênteses. Mas como levar essa mensagem ao mundo em geral? Um certo grupo religioso teve grande sucesso com alguns quadros simples da vida familiar na televisão e este adesivo para colocar no carro, abre aspas. Você já abraçou o seu filho hoje? Fecha aspas. As mensagens através dos meios de comunicação de massa têm algum valor, mas a melhor demonstração ocorre observando o próprio lar cristão. O mundo logo descobriria um segredo. Os filhos obedientes sentem-se seguros, felizes. Não apenas isso, eles também aprendem a valiosa lição do respeito por outras pessoas. O respeito pela nova vida que Deus deu ao homem e à mulher é o motivo para a educação cristã dos filhos. A obediência, como vê, nasce da ideia de, entre aspas, honrar pai e mãe. Efésios 6:2. O respeito é a raiz da obediência. O respeito e a obediência dão estabilidade e bem-estar à criança que sabe a fonte de sua orientação. Os relacionamentos harmoniosos no lar provêm o bem-estar e emoções sadias. Efésios 6:3. Ao considerar a ligação óbvia entre o bem-estar emocional e físico, essas relações também promovem a boa saúde. Quando pais responsáveis orientam criativamente seus filhos, estes não assumem uma responsabilidade que não estão preparados para assumir.
podem então crescer e desenvolver-se sem as ansiedades e traumas emocionais que perseguem as crianças que se rebelam e querem ser independentes. Até mesmo os pais responsáveis encontram, porém, algumas vezes filhos desobedientes. Outras influências dominam a vida desses jovens. Lembre-se da experiência de Deus com o homem e a mulher no jardim do Éden. Ninguém poderia certamente culpar Deus de negligência em suas instruções a Adão e Eva. Mas, mesmo assim, eles se rebelaram, permitindo que uma influência estranha dominasse sua vida, refletindo negativamente sobre eles e não sobre o Criador. Depois que os pais se tiverem desempenhado de seu dever no Senhor, em espírito de oração, não devem sentir-se culpados quando um filho se rebela, mantendo uma posição semelhante à do pai na parábola do filho pródigo. O filho e a filha devem voltar antes de poder ser aceito. Quando voltam, deve ser aceito. Subtítulo: Filhos frustrados, Efésios 6, 4. Paulo equilibra o chamado para a obediência por parte dos filhos com uma exigência sobre os pais. Abre aspas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Fecha aspas. Efésios 6, 4. O pessimismo atual sobre a vida familiar indica que não é fácil criar os filhos. Uma recente pesquisa não científica feita por um jornalista revelou que cerca de 70% dos inquiridos lamentavam ter tido filhos. Os pais desapontados provavelmente abrange ressentimentos. As pessoas estão tão ocupadas em sua busca de liberdade pessoal que os filhos incomodam. Os pequeninos infligem sobre os supostos direitos dos pais egoístas. Os pais cristãos têm uma rara oportunidade de mostrar que criar um filho não é uma vocação de terceira classe, mas um dom enviado por Deus, belíssimo e criativo. Paulo diz aos pais que deixem de frustrar os filhos, provocá-los à ira. A palavra pais ocorre frequentemente na literatura grega, indicando tanto o pai como a mãe, e esse deve ser o significado aqui. Paulo acredita que a frustração por parte dos pais impede o crescimento. Quais são algumas das maneiras comuns em que os pais frustram os filhos? Um questionário entregue recentemente a uma classe de 35 jovens que estavam terminando o primeiro ciclo revelou algumas respostas interessantes. Uma menina afirmou que amava os pais, mas eles praticamente negavam tudo o que ela lhe pedia. Quando perguntava o motivo, eles respondiam: Por que deve ser assim? Como é natural muitos filhos não entenderem nem apreciarem as razões apresentadas pelos pais, mas vários deles afirmaram que compreenderam a razão mais tarde. Isso, porém, ilustra um método especialmente frustrante de tratar as crianças. Os próprios pais não apreciariam este tipo de tratamento por parte de outros. Quem quer que tenha passado pela experiência de tratar com um funcionário público que não responde ou um empregado que não ofereça razões nem explicações para os seus atos, podem apreciar as frustrações envolvidas. A pesquisa também revelou outra preocupação das crianças. Elas ficam profundamente perturbadas pela atitude inconsistente dos pais ao tratar com os diversos filhos. Os jovens são particularmente
sensíveis à imparcialidade e acesso equivalente aos pais. Certa menina disse ter-lhe sido proibida uma determinada atividade permitida a outra irmã. Os pais lhe disseram que poderia fazer o mesmo quando tivesse a idade da irmã. E ela respondeu: Mas ela já fez isso há anos. Já faz isso há anos, desde quando tinha minha idade. Os pais, entretanto, não quiseram nem sequer discutir a inconsistência. Os pais não devem ficar com medo de admitir seus erros. Precisam ser honestos com os filhos se quiserem que estes façam o mesmo. A maioria das frustrações é causada pela falta de comunicação. Paul Tournier tinha com certeza razão ao declarar, abre aspas, a maior parte das conversões são diálogos entre surdos. Não, eu li errado. A maior parte das conversas são diálogos entre surdos, fecha aspas. Ouvir com atenção deveria ser uma propriedade para os pais. Quase todos os jovens da classe afirmaram: Meus pais não me ouvem, não tomam tempo para ouvir o meu lado da história. Os pais precisam aprender a arte de ouvir. O ato biológico de gerar filho não equipa automaticamente os pais com a habilidade necessária para educá-los. Os princípios de ouvir com atenção, tratamento afável e imparcialidade não infligem o método disciplinar positivo, mas são de fato um auxiliar do mesmo. As crianças são pessoas e estas devem receber atenção e respeito. Os pais não devem ressentir-se por gastar seu tempo adquirindo tais habilidades. Subtítulo: O cuidado do jardim. O que é necessário? Nutrição. Não apenas o homem alimenta, o bom alimento, não apenas o bom alimento, embora este seja importante, mas nutrição espiritual. Paulo diz, abre aspas, criai-vos, entre parênteses, alimentai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, fecha aspas, no versículo 4. Nutrir uma criança não significa controlar a sua mente, pois a nutrição tem como propósito extrair o melhor potencial da mesma. Nutrir é como cuidar de um jardim. Nenhum ser humano pode criar uma planta, mas pode cuidar dela. Os pais trouxeram a criança ao mundo mediante um ato criativo de Deus. Essa nova pessoa é deles, para nutrir e não para controlar. Os pais podem cuidar do jardim, podem observar e remover as ervas daninhas que sufocaria o bom crescimento. Cabe-lhes aplicar o estímulo correto ao espírito da criança para que ocorra um crescimento sadio. Podem aceitar sua tarefa como uma obra de nutrição. Vamos considerar a palavra traduzida como, entre aspas, educação, em algumas versões e em outras, entre aspas, disciplina. Este último termo tem tantos significados negativos que é melhor traduzir paideia como educação, já que significa mais que simplesmente disciplina. Na Grécia Antiga, a palavra abrangia todas as influências culturais e educacionais, atuando sobre a vida da criança. Ela é com frequência acompanhada na literatura grega pelo adjetivo, entre aspas, abrangente. Paideia era inclusiva, tocando em todos os aspectos da vida e não apenas na sala de aula. Paulo achava-se familiarizado com este conceito. Ele mencionava a sua, entre aspas, educação aos pés de um famoso professor Gamaliel, em Atos 22, 3, usando a mesma palavra na forma verbal que usou em Efésios 6, 4, como substantivo, paideia. A cidade natal de Paulo,
é Tarso. Era altamente considerada como um centro cultural no mundo antigo. Estrabo, um geógrafo da antiguidade, comenta a respeito de Tarso. Abre aspas. O povo de Tarso dedicou-se tão intensamente não apenas à filosofia, mas também a todo tipo de educação, entre parênteses, paideia, em geral que superou Atenas, Alexandria e qualquer outro lugar que possa ser nomeado. Três pontinhos, fecha parênteses, fecha aspas. Paulo informa agora que a educação pode ser também conduzida, entre aspas, no Senhor. Poderíamos pensar que a palavra educação significa entregar nosso filho nas mãos de algum especialista, mas não é isso o que Paulo quer dizer. H.I. Marou, um conhecido erudito no campo da educação nos tempos antigos, disse em sua obra Education in Antiquite, abre aspas, a primeira igreja teria repreendido severamente os pais, entre aspas, cristãos de hoje, que pensam ter feito tudo que lhe é exigido quando passa seus filhos para as mãos de um professor ou uma instituição, fecha aspas. Está lá na página 419. Marou está certo. A educação começa em casa. Se não houver educação cristã ali, talvez não adianta que ela seja feita em outro lugar. Devemos ser gratos pelas muitas e excelentes instituições educacionais cristãs, mas não existe substituto para a educação cristã que começa no lar. A família permanece como a estrutura básica de Deus para moldar, orientar e instruir o caráter de uma criança. Essa é a razão pela qual a dedicação dos pais à família é uma atividade muito mais nobre do que qualquer carreira que, que leve a, entre aspas, autoexpressão. Subtítulo: Criar filhos sadios, completos. A educação secular é quase sempre unilateral. Até mesmo a nossa educação pode ser um gigante intelectual a um anão no que diz respeito às coisas do espírito. O conceito de paideia enfatiza a pessoa completa. O indivíduo cujo ponto de vista seja apenas secular não é bem educado, surgindo assim o problema que enfrentamos hoje no terreno da moral e da ética. A dimensão espiritual é totalmente negligenciada na vida da maioria das crianças. Pindaro, poeta tebano da antiguidade, no V século AC, apresenta perfeitamente o problema nestas linhas. Abre aspas. O homem pode aprender, mas mesmo assim estar às escuras, inclinando-se para um e depois para outro lado, andando sempre com pés vacilantes, com a mente inacabada e cheia de retalhos de múltiplas virtudes. Fecha aspas. A mente que não possui uma dimensão espiritual é, entre aspas, inacabada. Subtítulo: Instrução no Senhor. A educação, entre aspas, Paulo acrescenta instrução, entre aspas, noutesia. O significado literal é, entre aspas, colocar na mente. A instrução, entre parênteses, admoestação do Senhor é colocar os princípios básicos da educação na mente da criança. A educação é o currículo, a instrução, o seu complemento. Os pais devem ter um plano para completar os princípios válidos da palavra de Deus. Aliás, princípios valiosos da palavra de Deus. As congregações devem ajudar os pais a se prepararem para isso. Quando a educação e a instrução são conduzidas, entre aspas, no Senhor, com Cristo
como centro, a verdadeira maturidade pode ser alcançada. Colossenses 1, 28. Nosso mundo precisa desesperadamente de pessoas amadurecidas. Só Cristo pode tornar isso possível. Os pais cristãos podem restaurar pelo menos parte da sanidade do planeta se levarem a sério as suas responsabilidades. Subtítulo: Obediência ao Senhor, Efésios 6, de 5 a 9. O horror indescritível da escravidão era um fato na época de Paulo. Esta passagem e outras indicam que muitos crentes eram escravos. Os escravos deveriam procurar uma solução política ou revolucionária para o seu problema? Paulo diz que devem resolvê-lo pelo coração. O escravo trabalhando honestamente e o amor reconhecendo de bom grado a existência de um Senhor maior, deveriam aprender a submeter-se a Deus. Esta foi a alavanca que veio eventualmente a destruir o poder da escravidão. Muitas revoluções sangrentas a favor da liberdade dos escravos deixaram de ter êxito. Um tremendo levante de escravos na Sicília foi dominado por Roma, com grande perda de vida. Espartaco reuniu um exército de 90.000 escravos fugidos e quase esmagou a Itália, mas Craso crucificou 6.000 deles ao longo da Via Ápia e pôs fim à revolução. Só Cristo deu uma vitória final pacífica a esses seres humanos indefesos. Os historiadores calculam que cerca de um quarto ou um terço do povo do Império Romano era formado por escravo. Eles não tinham direitos, embora alguns senhores fossem melhores do que outros. A mulher do escravo, seus filhos e outros parentes podiam ser vendidos e mandados para longe segundo a vontade do Senhor. Senhor aqui de letra minúscula. Em Roma, todos os escravos de sua casa podiam ser mortos se um deles matasse o patrão. E isso aconteceu inúmeras vezes. Até o genial Aristóteles falou a respeito dos escravos como não sendo mais que, entre aspas, instrumentos falantes. A mensagem de Cristo veio como uma grande força libertadora para esses escravos. Por quê? Porque a mensagem da cruz dizia que todos eram iguais no pecado. Todos podiam ter acesso à graça mediante a cruz. O Filho de Deus amou bastante os escravos para morrer por eles. Imperador, senador, pretor, nobres romanos, plebeu, escravos. Todos eram pecadores necessitados da misericórdia de Cristo. Só a cruz podia redimir. O chão é verdadeiramente plano aos pés da cruz. Este é o maior princípio de igualdade já anunciado. Uma vez que ele entre no coração humano, nenhum abuso de outro ser humano pode durar muito tempo. Foi isso que eventualmente aboliu a escravatura. Subtítulo: Respeito pelos subordinados. Efésios 6, de 5 a 9, é uma mensagem de grande valor para o empregado cristão. Em vez de vadiar pelos corredores ou prolongar a hora do café, o cristão trabalha com responsabilidade como se fosse para Cristo. Efésios 6, 5. O crente não fica fazendo elogios ao chefe, nem se envolve nas panelinhas do escritório a fim de subir no emprego. Ele avança por meio de trabalho intenso e entusiástico, como se estivesse servindo o Senhor. Algumas vezes, a melhor coisa que podemos fazer para Cristo é trabalhar com honestidade.
Você pode distribuir milhares de folhetos a outras pessoas, falando tudo a respeito de Cristo e da igreja para elas. Mas se soubesse que você não é se souberem que você não é honesto, sua vida irá sempre interferir com seus ensinamentos. O cristão precisa de um senso de missão em seu trabalho, assim como em outras áreas de sua vida. Os empregados podem também aproveitar-se das palavras de Paulo. Ameaçar as pessoas, aliás, os empregadores podem também aproveitar-se das palavras de Paulo. Ameaçar as pessoas não é um meio de obter a cooperação delas. Muitos chefes intimidam, desprezam e dominam seus empregados. O empregador cristão pode pensar que precisa agir assim, seguindo seus competidores secular, mas o tratamento justo e equitativo dos subordinados criam uma excelente moral nos trabalhadores. Um empregado feliz trabalha melhor. Conta-se que o general Douglas MacArthur foi às vésperas áspero com seus superiores, mas nunca maltratou um subordinado. Essa é uma marca de nobreza. O povo de Cristo permanece humilde, não importa quantos sirvam sobre as suas ordens. Eles têm consciência daquele que está sempre acima deles e a quem devem prestar contas. Uma linha de montagem controlada por computador pode permanecer muito distante dos artífices solitários dos dias de Paulo. Abre aspas, as coisas agora são diferentes, fecha aspas, dizemos. Abre aspas, ninguém mais trabalha diretamente para outra pessoa. Existem os intermediários, os agentes. Tudo é diferente, fecha aspas. Paulo provavelmente responderia isso, abre aspas, fazer o que é certo continua certo, fecha aspas. Até o intermediário pode trabalhar para o Senhor e manter sua integridade pessoal. Pense em como seria bom para os consumidores de hoje uma volta aos princípios morais. Pense em quanto poder moral viria à superfície se todo negociante, vendedor de carro, operário e empregado de escritório cristãos trabalhasse como se fosse, entre aspas, para o Senhor. As riquezas que recebemos de Cristo brilham através dessas páginas que falam dos relacionamentos. A orientação do Senhor se aprofunda no que diz respeito ao trato mútuo entre os seres humanos. Os homens e mulheres em Cristo podem encontrar toda a satisfação que o casamento oferece. Pais e filhos têm oportunidade para gozar de uma associação plena de amor, que ajuda na edificação do caráter. Cristo enriquece os relacionamentos. Concluímos o capítulo 12, depois a gente vai ler o capítulo 13, que vai falar sobre luta, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios, associado à vida cristã, do Bob Hendry, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peço para que eles se inscrevam no canal e todos acionem aí o sininho para a hora que eu fizer o próximo vídeo, todos vocês sejam avisados, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aí hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida ou tirar a dúvida de qualquer outro assunto aí da Bíblia, tá bem? Agradeço o tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz de você estar aprendendo a palavra, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?